Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer novidades sobre o SARS-CoV-2, Covid-19 e a vacina russa que está sendo desenvolvida e que foi amplamente divulgada nessa semana. Antes da gente falar sobre o processo de imunização, é interessante que a gente relembre como é que se dá o mecanismo de replicação viral. O SARS-CoV-2 ele é um vírus envelopado de RNA com cadeia positiva e ele apresenta um envelope viral repleto de proteínas que permitem a sua adesão na membrana das células hospedeiras. Uma das proteínas presentes no envelope viral de SARS-CoV-2 é uma proteína chamada de proteína S, ou proteína spike. Essa proteína S, ela interage com os receptores do tipo ECA2, que estão localizados na superfície da membrana dos pneumócitos do tipo 2. Com esse mecanismo de adesão mediado por receptor, o vírus consegue invadir a célula, definir a produção das proteínas virais e iniciar então o seu mecanismo de replicação. A questão é que durante esse processo de replicação, células imunológicas acabam produzindo mediadores do processo inflamatório. Nós chamamos essas moléculas de citocinas. E essas citocinas, moléculas pró-inflamatórias, acabam resultando em um edema na região. E aí a questão relevante é, imagina só, aqui você tem a superfície alveolar, aqui você tem a superfície do vaso sanguíneo. Em função desse contato íntimo e da pequena espessura do tecido, você tem uma livre difusão de gases. Agora, se você caracteriza um processo inflamatório com um infiltrado, você cria um edema. Você cria uma região repleta de fluidos, que inclusive aparece na tomografia com a forma de uma opacidade maior, né, indicando a presença do infiltrado. E aí, se você tem uma maior distância entre o alvéolo pulmonar e o vaso sanguíneo, você tem uma maior barreira de difusão. Isso dificulta a troca de gases. Por isso, os indivíduos que evoluem para a forma mais grave da doença começam a apresentar uma saturação menor de oxigênio no sangue arterial. Isso leva a uma grande gravidade que pode conduzir ao óbito. Os indivíduos que são hipertensos, eles apresentam uma maior quantidade de receptores ECA2. Isso faz com que eles estejam mais suscetíveis ao foco infeccioso. E os indivíduos que são diabéticos e obesos são indivíduos que apresentam uma inflamação crônica. Imagina, se você já apresenta uma inflamação crônica e uma tempestade de ocitocinas ocorre na superfície alveolar, naturalmente você evolui para as formas mais graves da doença. Esses representam os principais grupos de risco. Você tem hipertensos, diabéticos, obesos, levando em consideração também aqueles que são imunossuprimidos, enfim, ou por processos carenciais, né, por carências nutricionais, ou por serem portadores do vírus da imunodeficiência humana. Esses são os indivíduos mais afetados. Bem, agora que a gente compreende como é que se dá um mecanismo de replicação viral, a gente pode pensar nos mecanismos relacionados à produção de uma vacina. Atenção, como eu havia dito, esse seria o nosso coronavírus. Ele apresenta as proteínas virais no capsídeo, com a presença da proteína S, que é a proteína spike. Ele tem um genoma viral que é feito de RNA. E a gente, em função do sequenciamento prévio, que foi feito e divulgado no dia 10 de janeiro, a gente sabe qual é o segmento gênico responsável pela produção da proteína S. A gente pode produzir a vacina por dois mecanismos diferentes. Ou pelos mecanismos mais antigos, eu costumo dizer, da galera old school, ou via biotecnologia. O que a galera old school faz? Uma das estratégias seria atenuar o vírus. Eu identifico proteínas que são imunorreativas, que aumentam a virulência, faço a sua remoção e adiciono o vírus. Esse vírus passa a ter uma virulência menor quando comparado àquele que circula nos grupos populacionais. A outra forma seria da gente inativar o vírus. Para isso, a gente irradia o vírus com radiação, né, para a gente destruir o genoma viral, e aí a gente aplica esse vírus inativado no corpo de um indivíduo para que ele venha disparar uma resposta. Ou a gente isola as proteínas virais, introduz as proteínas virais. Repare que no processo de imunização, eu preciso expor o corpo do indivíduo a uma proteína imunorreativa, para que ele então desenvolva uma resposta imunológica. O problema relacionado com os métodos tradicionais dessa galera mais old school é que é um processo muito demorado, não compatível com o momento de pandemia que a gente vive. A galera que tem trabalhado com as pesquisas mais recentes utiliza componentes biotecnológicos para poder desenvolver o mecanismo de resistência, para poder desenvolver a vacina. E aí a gente precisa inserir, na verdade, o segmento responsável pela produção da proteína imunorreativa no corpo do sujeito. Porque aí as células incorporam esse segmento gênico e passam a produzir a proteína imunorreativa. Naturalmente, o meu corpo, então, produz anticorpos contra a proteína, sem ter suscetibilidade à infecção viral.
O que a gente precisa, então, é separar quais são os vetores para esse gene responsável pela produção dessa proteína. E aí existem vetores não virais e vetores virais. Os vetores não virais que têm sido utilizados são vesículas lipídicas, que apresentam um RNA viral responsável pela produção da proteína spike. Tem se utilizado um vetor não viral do tipo plasmídio, que são fragmentos genéticos transponíveis, com o segmento do genoma viral também inserido na sua estrutura, e é possível também inserir um vetor viral, no caso um adenovírus, que apresenta o gene para a proteína spike inserido na sua estrutura genômica. A vacina russa é desse tipo. Os russos utilizaram dois tipos de vírus, o AD26S e o AD5S. São dois tipos de adenovírus que foram geneticamente modificados para levar o gene que condiciona a síntese da proteína spike para o interior das células hospedeiras. A questão toda relacionada à produção da vacina pela biotecnologia é que, apesar de ser um processo muito rápido, ele foi pouco testado ao longo do tempo. Então a gente não sabe as reações adversas que esses agentes virais e não virais podem ter no nosso organismo ao levar esse transgênio. Bem, partindo-se do princípio então que a vacina foi isolada, foi produzida, ela está pronta para ser testada. E aí a gente precisa definir o nosso delineamento experimental. Como é que funciona os protocolos de testagem para uma vacina, para saber se ela é ou não efetiva? Inicialmente, a gente aplica a vacina em cultura de células e em animais. A minha ideia é descobrir se essa vacina tem uma alta toxicidade. Se ela tiver uma alta toxicidade, eu defino o fim do meu delineamento experimental. Agora, se essa vacina apresentar uma toxicidade baixa, eu passo para a próxima pergunta. E a próxima pergunta é: existe uma resposta com a produção de anticorpos antivirais? Se a resposta for não, eu finalizo o meu protocolo experimental. Agora, se a resposta for sim, eu parto para a testagem em humanos. E essa testagem ela vai ser escalonada. A gente precisa ir aumentando o tamanho da população gradualmente para diminuir a suscetibilidade a qualquer efeito adverso que essa vacina possa vir a ter. A gente começa com um grupo amostral que varia de 10 a 100 pessoas. As perguntas que nós fazemos ao aplicar essa vacina é: ela é segura? Os efeitos colaterais são contornáveis? No caso da vacina russa, por exemplo, você teve algumas ações colaterais, alguns efeitos adversos. 58% da população reclamou de dores de cabeça. Você teve 58% teve hipertermia, 42% da população teve dor de cabeça, 28% da população reclamou de astenia, uma fraqueza muscular, e 24% reclamou de dores articulares e dores musculares. A gente consegue suportar esses efeitos colaterais? Eles são controláveis? Essa é a questão. A outra pergunta é se há uma resposta imunológica com a produção de anticorpos antivirais. Se para todas essas respostas a gente tiver não, a gente finaliza o nosso protocolo experimental. Agora, se a resposta for sim, a vacina é segura, os efeitos são contornáveis e eu produzo os anticorpos, eu parto para a próxima fase. A próxima fase trabalha com um grupo amostral muito maior. A gente agora está trabalhando com centenas de indivíduos voluntários. E as perguntas seguem. A vacina é segura? A resposta imunológica é potente? Ou seja, eu produzo anticorpos e a titulação, a quantidade deles é significativa a ponto de controlar a infecção viral? A dosagem está correta? Se a resposta for não, a gente finaliza esse protocolo experimental. Agora, se a resposta for sim, a gente parte para a próxima etapa. A próxima fase, a fase 3 do desenvolvimento da vacina, ela já trabalha com mais de 10 mil indivíduos. E a pergunta é possível prevenir a infecção e a doença de forma segura em um grande número de pessoas? Se a resposta for não, a gente finaliza o nosso protocolo experimental. Agora, se a resposta for sim, a gente produz essa vacina em larga escala e começa a imunizar todo o nosso grupo populacional. É assim que uma vacina é desenvolvida. Existem técnicas e normas que são descritas pelos órgãos reguladores para que a gente possa disponibilizar uma vacina no mercado. Pois bem, como é que foi o caso da vacina russa? Os russos, eles pegaram um adenovírus modificado, na verdade 2 adenovírus modificados, onde eles inseriram
o gene que codifica a síntese da proteína spike no seu interior. Na verdade, eles pegaram o RNA por uma técnica chamada de transcriptase reversa. Eles produziram um DNA viral responsável pela proteína spike e inseriram no genoma de adenovírus. E o adenovírus levou esse segmento viral para dentro das células hospedeiras. As células hospedeiras, ao transcreverem e traduzirem esse gene, produzem a proteína spike e aí a gente dispara uma resposta imunorreativa. Como eu havia dito, foram 2 variações de adenovírus e os russos escolheram ele exatamente para seguir o mesmo protocolo que foi aplicado em 2012, quando a gente teve o surto de coronavírus no Oriente Médio. A produção de vacina naquela época se deu por esse mecanismo. Bem, o que eles fizeram? Eles separaram em 2 fases. A fase 1, ela era constituída por 9 indivíduos que receberam um tipo de adenovírus e 9 indivíduos que receberam o outro tipo de adenovírus, ambos portando o gene responsável pela produção da proteína spike. Eu falei coronavírus? Perdão, adenovírus. Se eu falei coronavírus, é adenovírus. Essa hora dá até uma confusão, né? Na fase 2, eles pegaram esses adenovírus e aplicaram em um grupo populacional e 21 dias depois eles aplicaram o segundo adenovírus para levar o gene para a proteína spike. Basicamente, então, nós tivemos uma testagem em 3 grupos. 9 indivíduos no primeiro grupo, 9 indivíduos no segundo grupo e 9 indivíduos que receberam as 2 variações de adenovírus 1 dia e 21 dias após. Bem, as respostas foram super positivas, porque apesar dos efeitos colaterais, 14 dias após a aplicação da vacina, os indivíduos responderam positivamente para a IgG e produziram uma grande quantidade desses anticorpos. 28 dias após a aplicação da vacina, eles também tiveram uma resposta pelos linfócitos T, definindo uma resposta celular. O linfócito T, ele destrói células possivelmente infectadas por vírus, evitando que células saudáveis se infectem. Na verdade, eles aumentam também a produção de interferon, que é uma classe de mediadores químicos que impede a replicação viral. Então, a vacina, da forma como está sendo produzida, ela está sendo efetiva. Quais são os problemas nesse protocolo experimental? Os russos trabalharam com um grupo amostral muito pequeno, então eles ainda estão na fase inicial da doença. Eles prometeram que na próxima fase eles vão convocar 40 mil voluntários para poder aumentar o grupo populacional. Essa vacina foi aplicada somente em brancos. Eles prometem na próxima fase utilizar diferentes grupos étnicos para ver se existe uma variável genética que influencie no processo de imunização. E eles trabalharam com indivíduos que não apresentam nenhum tipo de comorbidade. Você não tinha hipertensos, obesos, você não tinha indivíduos diabéticos, você não tinha nenhum indivíduo que estivesse inserido no grupo de risco. Eles prometem que na próxima etapa os grupos de risco também vão ser inseridos. Então, o protocolo experimental ele ainda apresenta alguns problemas relacionados. É necessário que a gente evolua para uma próxima fase. Bem, o que a gente entende, né? Eu sou um leitor. O que os pesquisadores da área têm publicado? Que a partir do início do processo de imunização, em 1 ano, a gente teria toda a população mundial imune. Bem, a partir do início do processo de imunização, levaria 1 ano para que a gente tivesse uma população, efetivamente, né, o fim da pandemia, com a população imunizada. Em função de todos os conflitos políticos e sociais nos diferentes países do globo, a gente sabe que vai ser difícil a gente conseguir imunizar a população como um todo. A gente sabe que grande parte da população não vai estar imune ao vírus. E aí é natural que a gente transite de uma pandemia para uma endemia. O que eu quero dizer é que o coronavírus ele não vai desaparecer. O prognóstico é de que ele transite de um foco pandêmico para casos isolados que vão acontecer de forma constante em determinados países onde eu não tenho um grande número de indivíduos que foi imunizado. E aí, em função disso, já é mais do que necessário que os gestores comecem a revisitar as questões relacionadas à quarentena. Não dá mais para simplesmente a gente falar o fique em casa. É necessário que a gente repense a gestão desses mecanismos de isolamento social, né? A gente já teve um ano de 2020 extremamente complicado e se você acreditou que no final de 2020 teria vacina e que 2021 seria diferente, eu estou te dizendo, não será. 2021 será um ano atípico, assim como 2020. É necessário que a gente repense as questões relacionadas ao distanciamento social e as ações da quarentena. Repare, eu falei em repensar, eu não falei em abandonar as medidas de distanciamento. É necessário que a gente repense essas questões. Bem, Felipe, mas o que poderia melhorar o prognóstico? O desenvolvimento, obviamente, da vacina o quanto antes e o desenvolvimento de drogas antivirais.
Existem hoje vários medicamentos que estão sendo testados, medicamentos que impedem a adesão do coronavírus na superfície da célula hospedeira, drogas que impedem a replicação viral no interior da célula hospedeira. Sem a vacinação, sem as drogas antivirais e sem os mecanismos de distanciamento social, que devem ser repensados, ao meu ver, a pandemia ela vai continuar estabelecida. Ou ela vai desaparecer, assim como aconteceu com a gripe espanhola. Em 1918, a gente teve um surto de gripe espanhola. Foram 2 anos, com 3 ondas de infecção, onde nós tivemos mais de 500 milhões de indivíduos infectados e entre 50 e 100 milhões de óbitos. Do nada, a pandemia desapareceu. Na verdade, não foi do nada. Em função de eu ter a exposição ao vírus, eu criei mecanismos de resistência. E aí a população foi se tornando gradualmente imune, num processo de imunidade chamado de imunidade de rebanho. Possivelmente, isso também acontecerá com o coronavírus. Queridos, eu queria trazer essas novidades para vocês. Te encontro no próximo momento. Até a próxima. Um beijo.